Hoje eu trago um vídeo importantíssimo para vocês. Eu quero falar a respeito de irregularidade nas contribuições previdenciárias. E quero trazer para vocês aqui o quanto essas irregularidades podem prejudicar ao segurado no momento da sua aposentadoria. No momento que mais precisa daquelas contribuições, que vai se aposentar, chegou o grande dia, constata-se que há irregularidade em muitas contribuições. E aí, aquele dia que seria um dia feliz de requerer sua aposentadoria, você vai ter que esperar um pouco mais para poder sanar tais irregularidades. Mas antes que eu fale do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, faça comentário também a respeito. O que vem acontecendo? Muitas pessoas, quando chega a data de se aposentar, é que elas vão se preocupar a verificar seus documentos, seus recolhimentos junto ao INSS. Que geralmente hoje nós consultamos o CNIS do segurado para verificar as contribuições. E às vezes nesse CNIS não constam algumas contribuições. Muitas vezes a empresa, às vezes a empresa pequena, desconta do empregado e não repassa para o INSS, não recolhe. Aí mostra o lapso temporal de emprego na carteira de trabalho, mas no CNIS não aparecem as contribuições correspondentes àquele tempo de trabalho. Outra coisa também, quando se trata do segurado que recolhe pelo carnê, às vezes o segurado também, ele não presta atenção sobre as correções do salário mínimo e faz recolhimento sem as devidas correções. E quando essas pessoas vão requerer sua aposentadoria, quando chega o dia de requerer sua aposentadoria, ou por idade ou por contribuição, tem uma triste surpresa que não tem como requerer em razão de irregularidades. Geralmente você faz um pedido no INSS, o INSS recusa, simplesmente só recusa, às vezes não explica o que está acontecendo. E aí, para saber o que está acontecendo, tem que agendar junto ao INSS, pelo telefone 135, e verificar o que está acontecendo. Ou contratar um advogado de sua confiança, esse advogado vai analisar também no seu CNIS e verificar seus documentos para ver o que está acontecendo se você tem recolhimento e não consta no CNIS. É muito comum os recolhimentos feitos via carnês. Se foi feito de forma irregular, por exemplo, pessoas que recolhem sobre um salário mínimo, quem recolhe mais de um salário mínimo, às vezes não corre esse perigo de não constar como o tempo de contribuição, mas também vai trazer prejuízo em relação ao montante do valor do salário-benefício. Portanto, isso aqui é para todo mundo. Tem que verificar o seu CNIS e acompanhar passo a passo para ver se os recolhimentos todos estão sendo computados no seu CNIS. Isso deve ser feito não quando chega o tempo de se aposentar. Isso deve ser feito muito antes, 1 ano, 2 anos, 3 anos antes. E agora, com a facilidade de analisar o CNIS pelo meu INSS, o correto é todo mundo verificar o seu CNIS, as pessoas que são contribuintes, né? Verificar o seu CNIS para ver se realmente as contribuições que estão fazendo estão sendo inseridas no CNIS, para você ter um controle, para saber o que está acontecendo. Eu já fiz um vídeo também, está no meu canal, que eu falo sobre as contribuições, os perigos das contribuições para aquelas pessoas que contribuem sobre 11% do salário mínimo, que se recolher de forma errada, não consta como tempo de contribuição. E aí tem que repor a diferença. O que vem acontecendo? A pessoa chega no tempo de se aposentar, requer aposentadoria. O INSS nega, porque não tem tempo hábil. A pessoa pega a carteira de trabalho, está lá tudo na carteira de trabalho, o tempo. Pega os comprovantes dos seus carnês, aquele complemento, ou pessoas que recolhem só pelo carnê. Verifica no carnê, está tudo no carnê. Só que às vezes passa despercebido que está no carnê, mas aquelas contribuições que foram feitas nos carnês, elas não foram corrigidas pelo salário mínimo, na devida data. Ou seja, houve o aumento do salário mínimo e o segurado não se ateve para isso.
e não repassou aquela correção para as suas contribuições. Isso é muito comum acontecer. E às vezes só vai perceber isso quando chega o prazo de sua aposentadoria, de pedir a sua aposentadoria. E aí vem o prejuízo. Porque se está irregular, não vai se aposentar. E cada mês que se passa, cada dia que se passa, quando já deveria estar aposentado, cada mês é um prejuízo de um salário-benefício. Não pode se esquecer disso. Portanto, quando se verificar que falta 1 ano, 2 anos, pelo menos, já tem que correr atrás da documentação para verificar sobre isso. Quando se trata de contribuição que não está no CNIS, trabalhou numa empresa, consta lá só o nome da empresa no CNIS, mas não consta nem o tempo da contribuição, não consta quantas contribuições foram feitas e não consta também os valores da contribuição. Mas está lá no lerite que você contribuiu e está na sua carteira que você trabalhava e recebia salário X. Se tiver os olerites e a carteira, vai levar esse olerite e a carteira para o INSS. Vai agendar pelo 135 e vai levar esses documentos para acrescentar esse tempo que está na carteira e nos olerites ao CNIS. Porque o INSS só vai considerar o tempo que está no CNIS. O CNIS é considerado a menina do olho dos serventuários do INSS. Hoje sabemos que tudo é, como se diz, é digital. O que não está no sistema não faz parte do mundo do INSS. Portanto, tem que levar para o sistema. Aquilo que está de forma mecânica, tem que levar para o sistema. E vai ter que agendar junto ao INSS, leva a carteira, seus documentos pessoais. Não precisa levar cópia, porque o INSS vai escanear todos os seus documentos, a carteira inteira, e vai juntar para acrescentar aquele tempo que está na carteira ao CNIS. Só aí você vai ter o tempo de contribuição. Por isso tem que verificar isso aí muito antes. Isso é importante. Quando não tem os olerites e você quer adiantar um pouco para melhorar a sua contribuição, o que deve fazer? Não tem os olerites, mas você tem a carteira de trabalho com o registro mostrando naquela época e aquele seu salário. Mas aquele seu salário que está ali não diz respeito que você tenha contribuído com os valores. Porque você pode ter faltado ao trabalho por algum motivo. E o salário que mostra na carteira, às vezes não retrata a realidade dos olerites. Portanto, se não tem olerite, o que deve fazer? Dirigir-se à Caixa Econômica Federal e pedir o extrato analítico. O extrato analítico do Fundo de Garantia do Trabalhador vai mostrar todos os recolhimentos fundiários dos depósitos do Fundo de Garantia. Não vai mostrar aqui do INSS, vai mostrar do Fundo de Garantia. Mas com os depósitos do Fundo de Garantia, mês a mês, dá para saber quanto você ganhava todos os meses, quanto depositava e quanto recolhia de INSS. E fica mais fácil de refutar uma negativa do INSS, com esses comprovantes da Caixa Econômica Federal. Mas aí vem um dilema também. Anteriormente, a Caixa Econômica Federal não tinha a exclusividade de receber todos os depósitos fundiários. Às vezes os empresários contratavam o trabalho de um banco para fazer pagamento para os seus funcionários, como também pegar empréstimo naquele banco, e também, em contrapartida, aqueles empresários, aquelas empresas, recolhia o INSS por aquele banco. Aliás, recolhia o FGTS por aquele banco. Só depois que foi migrado para a Caixa Econômica Federal, que agora é tudo na Caixa Econômica Federal. Quando isso acontecer, se você for à Caixa, não vai constar no extrato analítico da Caixa aqueles valores do depósito fundiário. Você vai ter que se direcionar até o banco que recolhia aqueles depósitos fundiários e pedir ao banco um extrato analítico para que prove as comprovações daqueles depósitos fundiários, para ajudar a provar as suas contribuições junto à Previdência Social. A importância dessas contribuições é para tentar majorar o valor do salário e benefício. Porque aí vai mostrar quanto você recolhia mensalmente.
E o salário-benefício é pago de acordo com o que você recolhia naquela época do seu trabalho. Mas o que acontece nesses bancos? Esses bancos, geralmente, eles pedem um prazo de 30 dias. Diferente da Caixa Econômica Federal, que quando você vai pedir o extrato analítico da Caixa Econômica Federal, dependendo das unidades que você vai, ela fornece na mesma hora, ou dá um prazo de uma semana para apresentar o extrato analítico. Nesses bancos privados, principalmente no Itaú, os outros eu não sei, porque eu sei do Itaú, eles pedem um prazo de no mínimo 30 dias para que eles possam fazer uma pesquisa e verificar o seu comprovante dos depósitos fundiários e apresentar o extrato analítico. Portanto, não deve perder tempo a respeito de regularização dos seus recolhimentos previdenciários. Se não fizer isso e deixar para fazer quando estiver prestes a aposentar ou na data da sua aposentadoria, se tiver algum erro, você vai ter muito prejuízo financeiro. De muitos salários, benefício. Preste atenção nesse vídeo, passe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conheça, dê o seu like, faça inscrição no meu canal e fiquem com Deus.